Boa noite. Boa noite, gente linda, maravilhosa, mulheres incríveis. Boa noite, minha ministra super Damares. Boa noite, homens incríveis. Boa noite, leões e leoas conservadores. Eu deixo a Graciela dar o boa noite, porque ela é melhor com isso do que eu. O meu boa noite é mais... né? Ela ruge mais alto. Uau, essas leoas, as leoas do leoas PTB. rugem mais alto que os leões. Mas é um prazer, né, Facuri? É um prazer o PTB estar aqui, né? Estou muito feliz de estar aqui. 2 anos atrás, eu não imaginava que eu estaria num auditório para falar sobre liberdade de expressão. Eu que passei minha vida em eventos como esse, falando sobre bolsa de valores, câmbio, juros. Estou aqui, se eu estou aqui falando sobre liberdade de expressão, é porque realmente nós estamos em momentos muito complicados da nossa história, né? E que a liberdade de expressão está, a fala, né, do homem está sob ataque. E começou, na verdade, assim, 2 anos atrás eu não imaginava nem que eu tivesse com o microfone na mão para falar sobre isso. Eu sempre fiquei silencioso, até o dia que um jornalista falou botou uma matéria que eu financiava pessoas para mentir, botou uma matéria de gabinete do ódio. Está aqui, ó, Felipe Moura Brasil. Você falou de gabinete do ódio, agora tem um auditório aqui inteiro do ódio. Inteiro aqui do ódio. Pois é. E no Congresso Conservador, a gente sempre, uma das pautas tradicionais do conservadorismo é falar sobre liberdade de expressão, que é uma das liberdades naturais do homem. Mas a gente sempre, os conservadores estudam os pais fundadores, você estuda ali teses, né, conservadores, mas eu vou falar da liberdade de expressão de uma forma diferente, né? Vou te falar da forma mais... Eu vou um pouco para trás, vou voltar no tempo para falar sobre o que diferencia o homem, né? O homem de todo outro ser na face da terra. O homem, além de ser um ser espiritual, né, que tem o espírito que é a conexão do homem com Deus, ele tem uma característica fundamental que difere ele de qualquer outro ser da face da terra, que é a capacidade de falar, né? O homem fala para se expressar, ele articula, expressa sentimentos, emoções, vontades, e através da fala, que tudo que está dentro, tudo que o homem pensa, sente, consegue pôr para fora e consegue, em sociedade ou sozinho, em sociedade, progredir, criar. Tudo que existe, né, no mundo físico hoje, que nasce na mente ou no coração de um homem, ele só se materializa porque o homem consegue falar. É tão importante a voz, a fala, a articulação do pensamento e das emoções, que até Deus é definido. Deus se define o seu Filho como a palavra, o verbo divino, né? Então a palavra e até Cristo, quando habitou a terra, ele só conseguiu cumprir a missão dele porque ele falava. Então, as duas principais, você pega os evangelhos, as histórias, né, contadas no evangelho, era sempre Cristo, na pregação, né, no sermão, ou fazendo milagres, por exemplo, onde ele também falava. Nenhum milagre de Cristo era sem a palavra. Levanta e anda, né, sai daqui, Satanás, era sempre falando. Então, essa é a importância da fala e da liberdade de falar. E isso é tão importante que a igreja não teria crescido se não fosse, né, o mandamento que Cristo deu para que a palavra fosse espalhada por 4 cantos da terra. Então, a palavra é meio de propagação da verdade. Então, nós estamos aqui porque a gente acredita que nós estamos com a verdade. E o lado de lá sabe que não está com a verdade. Então, e sabe que numa situação onde a gente é permitido falar, a verdade é exposta e eles perdem. Então, o que eles fazem? Vamos eliminar a capacidade deles falarem. É isso aí. E é isso que está acontecendo. É isso aí, Facuri. É isso que está acontecendo e de que forma isso está acontecendo. Né? Não é aperta um botão e está todo mundo quieto. Como é que a esquerda conseguiu, ao longo de 50, 60 anos, chegar nesse ponto onde, numa situação atual, pessoas estão presas pela fala? Durante o regime militar, que eles acusam, né, as pessoas do regime militar de prender e perseguir as pessoas, ninguém foi preso pela fala.
O regime militar prendeu pessoas por terrorismo, né? Porque explodiam, cometiam crimes de terrorismo, assassinato, etc. e tal. E na primeira vez que nós estamos vendo pessoas serem encarceradas por crime de opinião, por falas. Mas não começou assim. Começou devagarzinho, com a infiltração gramsciana, lá 50, 60 anos atrás, eles colocaram as pessoas nos lugares chaves. Colocaram pessoas nos jornais, nas universidades, na arte, na cultura, até dentro das igrejas. E essas pessoas nos lugares certos, logo na sequência veio o começo da censura, que foi o surgimento do politicamente correto. Né? Era aquela coisa assim, uma censura velada, olha, não fala isso não, isso aí não é legal. Você não pode falar desse termo, tem que falar aquele termo, não esse. Então começou com esse discurso. Né? A fase 1 da censura, da cassação da fala, foi o politicamente correto. Depois veio um discurso um pouco mais duro do que o politicamente correto. Veio o surgimento daqueles termos, crime de discurso de ódio, discurso de violência. Junto com isso, criou-se então um patrulhamento. Criou grupos especializados para patrulhar, para fazer a checagem, o patrulhamento, para quem estivesse fora do padrão que eles queriam, cutucar, perseguir, expor em público. E depois o patrulhamento passou a ser institucionalizado. Você criou entidades com CNPJ, cujo trabalho era patrulhar. Como esses checadores, esses autodenominados deuses da verdade, agências de checagem e tal, que passaram a patrulhar com CNPJ, né? com CNPJs montados para isso. Mas o patrulhamento só para calar o lado que eles queriam calar. Buscar a verdade mesmo não era o objetivo. Essa foi a primeira fase da censura, que aconteceu durante muitos anos com a eleição do Bolsonaro. Quer dizer, essa fase não foi suficiente para apagar o crescimento, né, do conservadorismo, a direita nascente como organização, né, a direita sempre existiu dentro das pessoas, os valores, né, e princípios que a gente defende são parte da formação cultural, religiosa, política, até do brasileiro comum. Mas com essa fase 1 de censura, ainda assim, nós conseguimos eleger um presidente, sem organização nenhuma. Né? A campanha dele foi desorganizada, metade da campanha foi da cama do hospital, ali recuperando da facada, e ainda assim conseguimos. Então eles viram que precisam para a fase 2. Não dá mais para combater a fala só com o politicamente correto, só com patrulha. Vamos para a fase 2. Como? Vamos criminalizar a fala deles. Então essa foi a fase 2 da censura. Começou assim que o presidente foi empossado. Como? Jornalistas que foram dadas essa missão de construir narrativas jornalísticas que criminalizassem a expressão das ideias nossas, aqui dos conservadores. Começou lá, eu mesmo fiz uma reunião de conservadores em 2019 em São Paulo, que tinha, com certeza quase todos que estão aqui estavam nessa reunião, e o Felipe Moura Brasil fez uma matéria dizendo que aquilo era um gabinete que disseminava mentiras e ódio, e que tinha financiamento do governo e tal, não sei o quê, e que eu era um deles, e aquilo foi para uma matéria de jornal. Ele contou aquilo com ares de como se ele estivesse narrando uma máfia criminosa que fosse, está todo mundo unido para dar um retweet no Twitter do outro. O Bernardo, que está aqui, fez um tweet que eu gostei, então eu repartilhei, pus num grupo de WhatsApp, que passou todo mundo fazendo isso organicamente, voluntariamente, mas o jornalista contou que aquilo era uma máfia, um gabinete que estava sendo pago para isso. Então criou-se a história que foi repetida na imprensa durante meses e meses, até que virou uma CPI, que é uma comissão parlamentar, só que com um trabalho policial, e depois de uma CPI virou um inquérito, e pronto. No momento que você vira um inquérito, você está fazendo um inquérito para criminalizar aquela conduta. E aí usou-se o termo fake news, que é um termo que significa, ao pé da letra, notícia falsa. Vamos criar um inquérito para perseguir a notícia falsa. Mas para que usar um termo, então, fake news? Notícia falsa já existe no Código Penal formas de você perseguir quem produz notícia falsa. É uma calúnia, né? Se você mentir ou se você escrever que alguém
praticou um crime, já existe no Código Penal a calúnia. Você vai lá e faz o processo por calúnia, difamação. Não, mas não era isso que eles queriam. Instituiu-se um inquérito para apurar fake news, só que fake news não existe no Código Penal, não é um tipo penal. E para que se usa, então, o termo fake? Por que não falar inquérito da investigação da calúnia, injúria e difamação? Porque não é isso que eles queriam perseguir. Usa um termo que não significa nada juridicamente, e você vai pondo lá todo mundo que você quer calar. Só um lado, né? Porque o outro lado podia mentir à vontade, né? E não acontecia nada. A maior fake news da eleição de 2018 foi produzida por uma jornalista da grande imprensa que publicou lá, Patrícia Campos Melo, que o presidente Bolsonaro a campanha dele fazia disparo de WhatsApp. Chamaram ele na CPI e ele falou: eu nunca fiz disparo para o Bolsonaro, eu fiz para o senhor, apontando para o Rui Falcão, fiz para o PT. Lembra disso? Então, ele fez. Então, aquilo é emblemático porque mostra realmente que o caráter daquele inquérito foi para perseguir, né? Então, nessa fase, você criou a fase de perseguição, criminalização, e infelizmente hoje, Graciela, e uma das razões que nós estamos aqui é por isso, entraram na terceira fase. Porque o inquérito também, assim, você não conseguiu criminalizar. No momento que você fez investigação, puxou lá as contas das pessoas, busca e apreensão, ninguém achou nada. Ninguém achou dinheiro do governo, dinheiro indo para disseminação de notícia falsa. É opinião. Então agora eles partiram para a fase 3, né, da cassação da palavra, da cassação da voz, que é a prisão, o encarceramento de quem comete o crime de opinião. E eu, nessa hora, Graciela, não tem como falar disso sem falar do presidente Roberto Jefferson, que está hoje preso. Inclusive, o Ives Gandra, o jurista Ives Gandra Martins, constitucionalista, deu uma fantástica entrevista, alguns dias atrás, onde ele expressamente declara, assim, que no entender jurídico dele, a prisão do Roberto Jefferson é ilegal, inconstitucional e imoral, por ele estar sendo preso e mantido em cárcere pelo crime de opinião. Ah, mas eu não gosto da opinião dele, ele fala duro. Beleza, não gosta? Ah, mas ele ofendeu, ele caluniou, ok, processe ele. Entre com um pedido, entre com uma queixa-crime. Não existe prisão no Brasil por opinião. Mas isso aconteceu. Então, primeiro, prenderam ativistas. sim, calaram ativistas. Podemos falar das prisões, a Graciela vai lembrar. Depois, calaram jornalistas. Depois, um deputado federal. E vejam bem, agora, um presidente de partido. O partido que está se organizando para ser o maior partido conservador do Brasil. Tentaram calar o leão, que estava multiplicando a vontade dos conservadores, a vontade das pessoas de direita, a vontade de que muitos de nós tínhamos vontade de falar, Rodrigo Valadares. Ele estava sendo a voz do que nós queríamos falar, do que o nosso presidente Bolsonaro queria falar e muitas vezes, por ser presidente do país, não poderia falar. Roberto Jefferson, que hoje se encontra em prisão. Roberto Jefferson, que hoje tentaram calar essa voz, esse rugido. E eu falo que quando tentam calar Roberto Jefferson, não é Roberto Jefferson, somos nós. Somos nós, o povo brasileiro. Vejam bem até onde eles estão chegando. O que eles querem com isso? Se são capazes de prender um presidente de partido. E eu creio que não é só a intenção, Facuri, de prender um presidente de partido. Eu creio que vai muito além. É tirar um partido da direita. É tirar o partido dos conservadores de direito. Esse partido que foi preparado para receber vocês. Esse partido que foi preparado para ser a voz de vocês. Hoje ele se encontra lá. E eu temo pela vida de Roberto Jefferson. Eu temo pelo que pode acontecer com ele. Ele está no hospital do presídio. Não deixa a saúde real dele. Está sendo muito bem tratado. É justo a gente falar isso. Mas ele precisa de cuidados. Eu quero perguntar a vocês, o que eles estão querendo, mantendo o Felipe Barros?
O que eles estão querendo, mantendo o Roberto num hospital da prisão, aonde os médicos não podem chegar até ele? O que é isso, Facuri? Nós estamos vivendo uma censura. Hoje é Roberto Jefferson. E amanhã? Amanhã pode ser qualquer um de nós aqui. E eu tenho uma carta aqui dele. Vocês querem ouvir a carta dele? Sim. Quem quer ouvir a carta do nosso leão conservador aí? Levanta a mão. Mesmo doente, hospitalizado, ele quis e mandou hoje, pela manhã, posso ler agora, Facuri? Opa. Posso ler? Por favor, você está aqui. Hoje pela manhã ele escreveu e encaminhou para vocês. Porque o nosso leão, mesmo na jaula, mesmo tentando calar, ele é forte, corajoso. E ele continuará sendo as nossas vozes. Bangu, 13 de setembro de 2021. Por mãos e voz da minha vice-presidente Graciela Nienov, saúdo todos os conservadores presentes a esse encontro histórico. Prestam atenção. Vivemos no Brasil um momento venezuelano, e que tantos falaram aqui. Vocês ouviram os depoimentos. E quando as pessoas estavam falando, eu lembrei da carta dele. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro está a repetir as mesmas ações tirânicas tomadas pelo Supremo da Corte venezuelana. O ativismo judicial faz das duas cortes órgãos acima da Constituição. Prestam atenção, acima da Constituição. Acima das instituições. Repito, acima das instituições. Acima da lei. Tal lá como cá. Lá o Supremo prendeu os conservadores, prendeu vocês. Soltou os corruptos, Lula, Zé Dirceu, e assim por diante. E traficantes. Lá o Supremo fechou as mídias conservadoras. Aqui, já estamos vendo isso, né? Também estão fechando. Na Venezuela, o Supremo tomou dos conservadores três eleições. Defraudou e anulou as eleições vencidas pelos conservadores e cristãos. Entregou a quem? A Maduro. Aqui no Brasil, as eleições vêm sendo manipuladas pela Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, preparando-se ao negar o escrutínio público para defraudar as próximas eleições de 2022. Tal lá como cá. O ativismo judicial fez da Suprema Corte uma milícia judicial, uma UCRIM, para a prática de crimes de abuso de autoridades de poder. A milícia judicial, repito, violentou a nossa Constituição, corrompeu a nossa cultura judaica cristã e sequestrou as nossas liberdades. Resistiremos. Vamos lá, todo mundo. Vamos resistir? Vamos resistir. Resistiremos. Ontem foram eles. Hoje somos nós. Amanhã serão outros. Mas esse amanhã, prestam atenção na mensagem de Roberto Jefferson, mas esse amanhã depende do nosso hoje. Depende disso que está acontecendo aqui agora. A direita precisa se unir, os conservadores precisam caminhar juntos. Nós precisamos falar em uma só voz. E ele finaliza, Facuri, com a simples frase: nossa força e vitória é Jesus! Não é lindo? A nossa liberdade depende de nós. Dia 7, hoje nesse encontro. Então, gente, dia 7 nós vamos estar todos lá, né, Facuri? O PTB vai estar em peso. Na Paulista, todos. E em Brasília alguns, mas nós vamos estar em São Paulo, na Paulista. E nós aqui em Brasília. Vamos receber o PTB em São Paulo, também vai estar lá recebendo os colegas do PTB do resto do Brasil, todos os conservadores que quiserem ir para lá. E o presidente da República, que também já anunciou que vai para lá. É isso aí.
E é um prazer estar aqui, né, Facuri? Muito é um prazer poder falar para feliz. vocês, homens e mulheres sérias, comprometidas com o Brasil, comprometidos com a nossa nação. Que prazer estar contigo nesse palco, Facuri. Que prazer ter você nos quadros do PTB. Um homem honrado, competente, capacitado e que ama a nação e luta por ela sem medo e com toda a coragem. Muito obrigado. Eu que agradeço muito e agradeço a todos. É isso aí, Facuri. Vamos juntos todos e sempre lembrando que nós estamos, a gente não é só ter a voz, ter a fala. A gente acredita que a importância de você manifestar usar a sua voz e falar é porque a gente está transmitindo a verdade. Então, me perguntaram hoje aqui, mas você acha que nós vamos ganhar ou vamos perder essa luta? Aí eu tive que usar de algo que é o que nos mantém vivos e que nos mantém muitas vezes com esperança, que é a fé. E na nossa fé, né, a fé cristã acredita que no final a verdade prevalece, a verdade, né, a verdade que o cristianismo trouxe, né, que Cristo trouxe para a terra. E essa verdade prevalece porque, se ela prevalece, é porque nunca ela vai ser calada. Então, se temos uma promessa que a verdade vai vencer, é porque nós temos uma promessa que não vai ser possível calar todo mundo. Porque se o dia que calar todo mundo, a verdade perdeu. Mas se a verdade, se temos a certeza, né, e a promessa de que a verdade vence, é a promessa que não vai ser possível calar todos nós. Para cada um que é calado, 10 vozes, 20, 30 novas vozes vão surgir. Então essa mensagem eu estou dando para quem está aí calando as pessoas. Você vai prender 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, 100 outras vozes vão surgir. É isso aí. Para falar a verdade, sempre vão surgir. Eu quero finalizar dizendo a vocês, eu vi a Carol aqui quando ela finalizou a fala, ela disse, Graça, nós estamos com o PTB, nós estamos com você, Carol. Minha amiga querida, minha amiga lá de Santa Catarina. E eu quero finalizar dizendo a vocês, liberdade a Roberto Jefferson, liberdade a Daniel Silveira, liberdade a nós, ao nosso povo, liberdade às famílias brasileiras, liberdade à nossa nação amada e que Deus possa nos abençoar. Liberdade, liberdade e liberdade.